Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Jornal da Record. Ministério Público denuncia 3 presos pela morte de congolês no Rio de Janeiro. Janeiro foi o mês com mais óbitos em São Paulo em quase 2 décadas. Procurador-Geral da República pede fim do sigilo dos documentos da CPI da pandemia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. A crise na Ucrânia parece se agravar a cada dia. Nesta segunda-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência de territórios separatistas ucranianos. Vamos falar então com o nosso enviado especial, Leandro Stoliar, que está na fronteira entre os dois países. Oi, Leandro, a tensão aumentou por aí? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. É exatamente isso, as declarações subiram o tom das discussões e acirraram os ânimos aqui no leste da Ucrânia. A gente está nesse momento em Mariupol, na região de Donetsk, onde os conflitos se intensificaram na última noite. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, foram 32 violações de cessar-fogo com mísseis antitanques e drones com lançadores de granadas. O presidente Vladimir Putin reconheceu a independência das repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk na Ucrânia. Os separatistas pró-Moscou controlam parte desses territórios desde 2014. A decisão, divulgada depois de uma reunião no Kremlin, já foi repassada ao presidente francês, Emmanuel Macron, e ao chanceler alemão, Olaf Scholz. Em uma transmissão pela TV, Putin afirmou que a Ucrânia faz parte da história da Rússia e que a aproximação com a OTAN aumenta a ameaça ao país. Momentos depois, ele assinou um decreto autorizando o envio de militares russos para, entre aspas, garantir a segurança nas regiões separatistas da Ucrânia. Com essas novas posições, os Estados Unidos anunciaram que vão impor sanções contra as áreas separatistas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o reconhecimento das regiões ucranianas em conflito é um flagrante de violação do direito internacional e que os aliados europeus vão responder com unidade, firmeza e determinação em solidariedade à Ucrânia. Nós estivemos na região de Donetsk, numa vila em que jovens cavam trincheiras para ajudar o exército ucraniano, já que eles estão esperando essa invasão russa aqui no país e querem ajudar os militares a defender a pátria. O sino é um alerta para buscar abrigo. O treinamento acontece no Centro de Reabilitação de Órfãos em Mariupol, no sul da Ucrânia. Se a Rússia invadir o país, é por aqui que as tropas vão passar. Damir, de apenas 15 anos, aprendeu a usar um lançador de granada porque quer ajudar a defender o país. Mariupol, na região de Donbas, fica ao lado de uma guerra que já dura 8 anos. Bombardeios dos grupos separatistas pró-Rússia são constantes. Só em um ataque no início dos conflitos, 31 moradores morreram, 112 ficaram feridos. Homens do exército fiscalizam 24 horas por dia a passagem de quem quer chegar até o mar de Azov. Navios russos passaram a fazer testes militares nessa região. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, a Rússia bloqueou também parte do Mar Negro. A área de exercícios sem precedentes desativa a navegação internacional e comercial e provoca consequências econômicas. O governo ucraniano vê como uma ameaça. Para evitar uma nova invasão, até os mais jovens do vilarejo cavam trincheiras. É a nossa linha de defesa. A cerca de 10 quilômetros daqui estão os navios russos, diz o coordenador do Centro de Reabilitação que cuida de jovens e crianças. São pelo menos 20 trincheiras como essa, que podem servir de proteção para os militares ucranianos. Os jovens construíram essa trincheira 8 anos atrás, quando a guerra começou, como segunda linha de defesa. Alguns trechos são mais apertados, ou seja, você precisa ser pequeno para passar, e outros mais largos para que as pessoas possam circular por aqui com armamento. Nesse local, não só jovens como militares podem se proteger de um ataque, mas também atacar se for necessário. Aqui tem uma casa-mata com uma porta blindada e 2 salas. A segunda com uma visão privilegiada dos navios que vêm do mar. Denis, de 18 anos, fala que se for preciso, vai pegar em armas para defender o país. Um batalhão jovem,
que cresce tendo a guerra como uma possibilidade real. E já era madrugada na Ucrânia quando o presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de violar a soberania e a integridade ucranianas. O discurso foi transmitido pela TV nas primeiras horas desta terça-feira. Zelensky criticou Moscou por reconhecer as duas regiões separatistas e pela decisão de enviar tropas a Donetsk e Luhansk. O presidente da Ucrânia descartou fazer qualquer concessão territorial e disse que o país espera medidas claras e eficazes dos países aliados contra a Rússia. E Israel anunciou nesta segunda-feira que o novo sistema naval de defesa foi testado com sucesso. A tecnologia foi capaz de interceptar uma série de foguetes em uma simulação de ataque. Nomeado de Sidom, o sistema é semelhante à cúpula de ferro que protege Israel das ameaças vindas da faixa de Gaza. A diferença é que a nova defesa é instalada em navios israelenses. O teste acontece em um momento de tensão crescente. O grupo extremista islâmico Hezbollah fez um ataque recente a Israel e o Irã, rival do Estado judeu, pode assinar em breve um novo acordo nuclear internacional. Israel é contra o acordo. Aqui no Brasil, as buscas por vítimas da chuva em Petrópolis entram nesta terça-feira no 8º dia. O Pedro Paulo Filho está na cidade, atualiza as informações para a gente, não é, Pedro? Uma boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, desde o início da noite, as atenções se voltaram para essa rua aqui no centro de Petrópolis. Os moradores tiveram que deixar as casas por causa dos riscos de novos deslizamentos. A placa logo aqui atrás já indica trânsito impedido. A circulação de carros e pedestres está proibida. E quem não mora aqui na rua, mas usava ela para chegar até em casa, foi orientado a seguir por um outro caminho. Bom, nessa segunda-feira voltou a chover forte aqui em Petrópolis. A Defesa Civil acionou sirenes de alerta em 15 localidades e as buscas chegaram a ser interrompidas. Até o momento, o número de mortos chega a 181. 104 pessoas continuam desaparecidas. Salsi. Muitas famílias destruídas, não é, Pedro? Obrigada pelas suas informações. Moradores de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, acusam a mineradora Vale de descumprir o acordo feito com o Estado de limpar os terrenos inundados pela cheia do rio Paraopeba. Assunto para a Virginia Nalon, que já está aqui comigo, tem todas as informações. Virginia, boa noite. E a gente tem que destacar que é uma lama tóxica, né? Exatamente, Salso, boa noite para você. Há mais de um mês eles sofrem com essa lama tóxica que invadiu as casas, provocando muitos prejuízos. No dia 19 de janeiro, o Estado de Minas Gerais notificou a Vale para realizar a limpeza imediata das propriedades particulares e vias públicas castigadas pelas chuvas. A Vale é responsável por toda a bacia do Paraopeba, que foi atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Quando chove e o rio transborda, o rejeito de minério que está no fundo do rio transborda também e causa prejuízos para toda a população local com risco de contaminação. A Vale garantiu que todos os serviços solicitados e acordados com as prefeituras já foram executados. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente disse que elabora estudos para saber quais são as responsabilidades da Vale nesses casos. Salsi. A gente segue acompanhando. Obrigada, Virginia, pelas informações. Agora a gente fala de uma chuva de 40 minutos que alagou o norte de Santa Catarina. Gabriela Milanese tem as informações para a gente. Gabriela, boa noite. Boa noite, Salsi. A chuva começou por volta das 4 horas da tarde em Jaraguá do Sul. E em pouco tempo, diversos pontos da cidade ficaram alagados. Na região da prefeitura, o volume da água do rio e a forte correnteza assustaram os moradores. Uma cratera se abriu no asfalto de uma rua e a área teve que ser isolada. Motoristas e pedestres precisaram redobrar a atenção ao passar pelo local. A ponte na Ilha da Figueira foi interditada pela Defesa Civil, que oferece assistência aos atingidos e ainda faz um levantamento dos estragos provocados. Salsi. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você. 600 doses de vacinas contra a Covid foram perdidas em um posto de saúde de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Durante o fim de semana, vândalos desligaram a energia do local. Dá para acreditar? A polícia investiga a motivação deste crime que prejudicou toda a comunidade. E olha, também foram perdidas 400 doses contra outras doenças. Os cartórios de São Paulo registraram o janeiro com mais mortes da série histórica do estado. A Giovana Rizardo explica pra gente melhor esses números. Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O estado de São Paulo registrou janeiro com mais óbitos em quase 2 décadas. Em janeiro de 2022, foram registrados 37.536 mortes no estado, um aumento de 11% em relação a janeiro de 2021. Chamam a atenção também as mortes causadas pela pneumonia. Passaram de quase 3.700 em janeiro de 2021 para mais de 6.700 neste ano, aumento de 82%. Já no caso da Covid-19, houve redução de 36% nas mortes no período. O registro de óbitos em cartórios paulistas começou a ser contabilizado em 2003. Salsi. Números que assustam, né, Giovana? Obrigada. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o STF quebre o sigilo dos documentos do relatório final da CPI da pandemia enviados à Corte. A gente vai conversar agora com o Matheus Escavazini, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. No documento, o procurador-geral afirma que devem ser mantidos em sigilo apenas as provas obtidas sob reserva de jurisdição relativas a assuntos que poderiam ser tratados exclusivamente pela própria CPI. Os pedidos foram assinados por Augusto Aras em novembro do ano passado, mas só foram divulgados nessa segunda-feira. No total, foram enviadas 10 petições, sendo que 9 ainda permanecem sob sigilo. A Procuradoria argumenta que o segredo de justiça prejudica o acesso da população, dos investigados e da imprensa ao andamento das ações. O relatório final da CPI pediu o indiciamento de 80 pessoas físicas e jurídicas, sendo 13 com foro privilegiado. Salsi. Tá certo, Matheus. Falamos novamente daqui a pouco. A Justiça decidiu que um pai vai ter que pagar uma indenização de R$30 mil à filha por danos morais. Ele rompeu com a mãe da menina quando ela tinha 6 anos de idade. Segundo o laudo pericial, a menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde pelo abandono. A sentença é do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os 3 homens presos pela morte do congolês Moise Kabangambi num quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no mês passado. O Leonardo Aki tem os detalhes para a gente. Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o promotor do caso pediu a prisão preventiva dos 3 homens. Na decisão, ele diz que o trio matou o jovem congolês como se ele fosse um animal e que os 3 agiram com vontade e consciência de matar. Ainda segundo a denúncia, o crime foi praticado por um motivo fútil, que seria uma discussão. Moise Kabangambi foi morto na noite do dia 24 de janeiro num quiosque na praia da Zona Oeste da cidade. Câmeras de segurança flagraram o espancamento. Fábio Pirineus da Silva, Alisson Cristiano Fonseca e Brandon Alexander da Silva foram presos 8 dias depois, acusados pela agressão e morte. Moise tinha 24 anos, estava refugiado no Brasil desde 2011. Salsi. Obrigada, Léo, pelos detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou um pedido de liberdade para o ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos, o doutor Jairinho. Ele está preso pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos. A defesa alegou que os requisitos para a prisão cautelar não haviam sido cumpridos. Gilmar Mendes afirmou que não caberia ao STF julgar o pedido, já que uma ação semelhante está em análise no Superior Tribunal de Justiça. O ex-vereador e a mãe de Henri, Monique Medeiros, estão presos desde abril do ano passado, acusados de homicídio triplamente qualificado. Em Belém, a Prefeitura confirmou nesta segunda-feira a decisão de cancelar as festas públicas de carnaval. A Daniele Monteiro chega agora com os detalhes para a gente. Oi, Dani, boa noite.
Olá, Salsi, boa noite a todos. O cancelamento do carnaval já havia sido anunciado em novembro do ano passado. Nesta segunda, a decisão se manteve por causa da situação da pandemia da Covid-19 aqui no Pará. Com isso, seguem proibidos os desfiles das escolas, blocos de rua e outras manifestações culturais em locais públicos. Festas particulares vão poder acontecer de acordo com os critérios de segurança sanitária definidos por um decreto estadual que prevê limites de pessoas, uso de máscaras e comprovantes de vacinação. Quem descumprir as regras pode ser multado. A fiscalização é de responsabilidade do governo do estado e deve ser feita pela Polícia Militar. Salsi. Tá certo, Dani, obrigada. Na Bahia, com o carnaval cancelado, o governo do estado decidiu alterar o calendário escolar e os alunos terão aula normal na semana que vem. Os detalhes agora com a repórter Juliana Tourinho. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi, boa noite a todos. A decisão vale tanto para as escolas públicas como privadas e foi publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira. Pelo calendário anterior, as escolas ficariam fechadas da segunda-feira, 28 de fevereiro, até a quarta de cinzas, 2 de março. Mas agora a criançada terá aula normal nesse período. Repartições públicas também estão autorizadas pelo governo a funcionar na Bahia. O motivo é o cancelamento da folia de carnaval devido ao cenário epidemiológico. A Bahia está com 17.200 casos ativos da doença e aqui em Salvador, mais de 500 mil pessoas ainda não tomaram a dose de reforço da vacina, Salsi. Tá certo, Juliana. Obrigada pelas suas informações. O governo de Israel anunciou que vai permitir a entrada de turistas não vacinados contra a Covid-19 a partir de 1º de março. Os viajantes sem o imunizante terão que apresentar 2 resultados negativos de testes PCR, um antes de voar e outro ao desembarcar. Atualmente, apenas turistas vacinados estão autorizados a entrar em Israel. Na semana passada, autoridades anunciaram que também vão deixar de exigir o comprovante de vacinação no mês que vem. A polícia do Canadá encerrou o bloqueio dos caminhoneiros que ocupavam o centro da capital Ottawa. Pelo menos 190 pessoas foram presas. O primeiro-ministro canadense preferiu manter o estado de emergência no país. Segundo Justin Trudeau, a medida é para evitar novos bloqueios. No fim de semana, houve confronto durante a retirada dos manifestantes anti-vacina. A polícia conseguiu liberar a principal rua em frente ao parlamento canadense, que estava bloqueada há mais de 3 semanas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas faz reunião neste momento para discutir a crise na Ucrânia. Os Estados Unidos e países aliados solicitaram a reunião em caráter de urgência depois que a Rússia reconheceu a independência de 2 territórios separatistas ucranianos. Nos Estados Unidos, familiares dos mortos pela Covid-19 têm encontrado dificuldades para conseguir um auxílio pago pelo governo americano. Então vamos até lá conversar com o repórter Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite. Olá, Salsi, muito boa noite. O problema relatado é que muitas vezes os atestados de óbito não mencionam a morte como sendo provocada pelo coronavírus. Olha, desde o começo da pandemia, mais de 900 mil mortes relacionadas à Covid-19 foram registradas aqui nos Estados Unidos. Mas menos da metade conseguiu receber o auxílio. A Agência de Gerenciamento de Emergências destina o equivalente a R$46 mil para cada família para arcar com gastos do funeral. Em média, o custo de um enterro no país é de R$40 mil. Bem, nesta segunda, o país registrou uma queda de mortes por Covid-19. A média diária ficou abaixo de 2.000 óbitos pela primeira vez em um mês. Salsi. Obrigada, Vandrei. No Reino Unido, a tempestade Franklin deixou pelo menos 2 mortos. É o terceiro temporal em uma semana. Centenas de alertas de inundação foram emitidos na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Os ventos chegaram a 130 km por hora. Moradores de 400 casas tiveram que se retirar. A sequência de tempestades já deixou 14 mortos e milhares sem energia no norte da Europa. O governo da República Dominicana começou a construção de um muro na fronteira com o Haiti.
A barreira vai cobrir a metade dos 392 quilômetros da divisa entre os dois países. Segundo o presidente Luiz Abinader, o muro vai coibir a imigração ilegal e o tráfico de armas e drogas. O Haiti é a nação mais pobre do continente americano. Muitos haitianos cruzam a fronteira em busca de emprego na República Dominicana. E olha, a Organização dos Jogos de Inverno de Pequim anunciou que a taxa de infecção por Covid-19 no evento foi de quase zero. Da Ásia, quem traz as informações para a gente ao vivo é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi, muito boa noite para você. Segundo o presidente do Comitê Olímpico, a taxa de contaminação nas 4 semanas de jogos foi de 0,01%. Mais de 1.800.000 testes foram realizados e 437 tiveram resultado positivo. Entre os infectados, 98 eram atletas. Além dos testes antes de chegar na China e logo no desembarque, os participantes eram submetidos a checagens diárias nas instalações olímpicas. Agora, a Itália será o país sede da próxima edição do mega evento esportivo. As Olimpíadas de Cortina d'Ampezzo e Milão estão marcadas para 2026. Salsi. É certo, Silvia. Obrigada pelas suas informações. No Peru, começou o julgamento por corrupção contra o ex-presidente Ollanta Humala em um caso ligado à construtora brasileira Odebrecht. Um tribunal vai decidir o destino de Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016. O ex-presidente e a mulher dele são acusados de lavagem de dinheiro e de participar de uma organização criminosa. A justiça peruana pediu 20 anos de prisão para Humala e 26 para a mulher por ocultação de compras de imóveis com o dinheiro da Odebrecht. A polícia da Austrália conseguiu capturar um dos fugitivos mais procurados do país depois de 12 anos de buscas. Graham Potter, de 64 anos, é acusado de tráfico de drogas e conspiração para assassinato. Ele estava foragido desde 2010. Segundo a polícia, o fugitivo teria mudado a aparência para dificultar que fosse encontrado. Graham já tinha sido preso por assassinato, mas acabou solto 15 anos depois. E uma rebelião num presídio de Salvador terminou com 6 mortos e mais de 20 feridos. O tumulto teria começado após uma briga entre facções. Durante todo o dia, familiares esperavam por notícias do lado de fora do presídio. Ele não dá uma resposta, não dá um nome para ver se os nossos estão feridos, se estão bem. Representantes dos detentos tentavam identificar as vítimas. Eles pediram para a gente sair da porta para a segurança das advogadas. Eles vão novamente separar as facções. E quem tiver menos integrantes, eles vão transferir para outras unidades. A rebelião começou na tarde de domingo. O policiamento foi reforçado no entorno da unidade, que fica na periferia de Salvador. De dentro da cadeia, os presos enviaram vídeos mostrando facões e fazendo ameaças. A cadeia virou aqui, velho. Houve troca de tiros. Só no começo da noite, os militares conseguiram retomar o controle da unidade. 6 presos morreram e mais de 20 ficaram feridos. A rebelião aconteceu no módulo 2 da penitenciária Lemos Brito, motivada por uma briga entre facções criminosas. A unidade tem 1.116 detentos, 345 a mais do que a capacidade. Revistas estão sendo feitas nas celas e foram encontradas dezenas de facas e até revólveres. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai investigar como tudo isso chegou até os presos. O contrato dos scanners acabou, não é? Nós estamos fazendo uma nova licitação para isso, mas nós temos o detector de metal, nós temos equipamentos que podem detectar isso. Então, como essa coisa entrou? O caso está entregue à polícia. E pelo menos 3 cidades do Rio Grande do Sul sentem os impactos de um incêndio de grandes proporções na Argentina. A fumaça e o fogo já chegaram à região da fronteira com o Brasil. Famílias inteiras deixam as casas às pressas enquanto as chamas se aproximam. O incêndio começou na província argentina de Corrientes.
Mais de 800 mil hectares foram queimados. Uma área equivalente à metade da cidade de São Paulo. Bombeiros brasileiros ajudam o país vizinho. Nós estamos trabalhando na média de 16 homens, com 3 viaturas pesadas e o resto são picapes. Essa área é uma área de banhado e a vegetação de pinos, a plantação de pinos, ela é muito difícil o combate. Em São Borja, a 580 quilômetros de Porto Alegre, o fogo destruiu 3 caminhões, uma máquina agrícola e uma casa. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros da Argentina tentam controlar o incêndio que já dura quase um mês, mas enfrentam dificuldades por causa do clima seco. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul solicitou ajuda ao governo federal para combater as chamas no Brasil e na Argentina. É num momento de dificuldade que a gente tem que estender a mão, como a gente observa em outros locais do país também, dificuldades. O governo argentino informou que uma força-tarefa está combatendo as chamas e que ainda existem 4 pontos de incêndios florestais ativos na região. A erupção do vulcão Etna forçou o fechamento de um dos maiores aeroportos da Itália. Por conta da atividade vulcânica, o espaço aéreo do aeroporto de Catânia, no sul do país, foi fechado por várias horas. Segundo a Defesa Civil da Sicília, as cinzas atingiram uma altura de 12 mil metros. O vulcão mais ativo da Europa está em erupção desde a semana passada. O Etna registrou cerca de 55 erupções em 2021. Em Petrópolis, já foram registrados mais de 1.100 deslizamentos de terra depois da chuva que destruiu boa parte da cidade na semana passada. A gente volta a conversar agora com Pedro Paulo Filho, que tem mais informações para a gente sobre a atual situação da cidade, né, Pedro? Pois é, Salsi, cerca de 870 moradores ainda estão em abrigos aqui em Petrópolis, ou seja, não puderam voltar para casa, seja porque perderam tudo ou então porque esses imóveis apresentam algum tipo de risco. Nessa segunda-feira, a Prefeitura e o Governo do Estado anunciaram que as famílias que estão em pontos de apoio vão entrar automaticamente num programa de aluguel social, ou seja, não vão precisar se cadastrar. O valor a ser repassado será de R$1.000 por famílias. E agora a procura vai ser por pessoas que estão alojadas nas casas dos parentes para que elas também sejam beneficiadas. Desde o início da chuva, 32 crianças morreram aqui em Petrópolis. Dos 181 óbitos, 110 são mulheres até agora e 71 homens. 165 corpos já foram identificados. Salsi. Obrigada, Pedro. Bom trabalho para você por aí. E olha só um alerta, a Anvisa identificou 17 mil produtos vendidos na internet que são ameaças em potencial para os compradores. Assunto para o Matheus Cavazini, que está de volta aqui, direto de Brasília. Matheus. Salsi, o objetivo desse levantamento é aumentar o monitoramento e reduzir irregularidades identificadas pela agência em vendas pela internet. O projeto foi lançado pela Anvisa no final do ano passado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em pouco mais de 2 meses, já foram monitorados 1 milhão de produtos. Desses, 17 mil foram considerados ameaças em potencial aos compradores e 10 mil têm suspeitas de irregularidades. As principais são ausência de registro ou notificação na agência e também produtos falsificados, roubados ou contrabandeados. A agência alerta que produtos nessas condições podem colocar em risco a vida dos usuários. Salsi. Agora, Matheus, outro assunto para você aí direto de Brasília é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública recuperou R$1 bilhão de organizações criminosas. Exatamente, Salsi. Os valores são resultados de apreensões de drogas, armas, dinheiro em espécie, além de bens como helicóptero e iates. O Ministério da Justiça investiu mais de R$16 milhões em tecnologia. A principal delas é o projeto que auxilia o trabalho das forças policiais dos estados, dando maior agilidade ao cumprimento de decisões judiciais que permitem o acesso a dados de celulares e outras informações de criminosos. Foram 3.550 decisões judiciais cumpridas com a utilização da ferramenta. Entre as principais investigações estão o tráfico de drogas, roubo, homicídio, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você.
Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial começou a semana em queda de 0,64%, vendido a R$ 5,10. Estamos falando do menor valor da moeda americana desde 28 de julho do ano passado. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo também caiu nesta segunda-feira. O recuo foi de 1,02%, levou o Ibovespa de volta aos 111 mil pontos. Com a queda no preço dos combustíveis na última semana, abastecer o veículo com etanol voltou a ser mais vantajoso em 4 capitais brasileiras. Há muito tempo, essa bomba não era tão procurada. É que o etanol voltou a ser uma opção. A gente fica feliz, com essa opção. Se não tivesse, era mais difícil, o trabalhador. Para saber qual combustível compensa mais, é só dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Em média, para valer a pena, o resultado precisa ser menor do que 0,7. Por exemplo, se o litro do etanol custa R$ 4,50 e o da gasolina custa R$ 6,50, o resultado da conta é igual a 0,69. Nesse caso, vale a pena abastecer com etanol. Mas não é uma regra exata, já que alguns veículos são mais eficientes com o etanol. Na última semana, os combustíveis ficaram mais baratos em todo o país. Mas a redução no preço do etanol foi em média 4 vezes maior que da gasolina. Com isso, o etanol, que não era competitivo em nenhuma capital brasileira desde outubro do ano passado, voltou a ser vantajoso em 4: Goiânia, Cuiabá, São Paulo e Belo Horizonte. Cássio trabalha com instalação de ar-condicionado e gasta um tanque de combustível por semana. Com essa queda no preço do etanol, são R$ 50 a menos cada vez que ele para no posto. Com essa quedinha aí no valor do etanol ajuda demais, Faz uma diferença no final do mês. E faz. Você consegue imaginar como vai ser o mundo em 2072? É isso mesmo, pois Dubai inaugurou nos Emirados Árabes Unidos o Museu do Futuro. É uma tentativa de prever a humanidade daqui a 50 anos. O Centro Cultural tem estilo arquitetônico futurista e fica num prédio com 78 metros de altura. O museu também conta com tecnologias que proporcionam interações entre máquinas e humanos. O objetivo é proporcionar aos visitantes experiências que exploram o futuro das viagens e da vida no espaço. Gostei, sensacional. Bom, este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, que começa às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram o dia. E logo depois tem o programa Entre Linhas. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite. Cuide-se. Tchau. Gol no 403, arremeta. Gol no 403, arremeta. Iniciando a arremetida no 403. No 403, arremeta conforme a carta. Chame São Paulo 11915. A aeronave cruzou a pista ali sem autorização da torre, ok? Afirmativa, arremetendo.